Salve, salve, caros amigos da página. Sem maiores delongas, meu nome é Milson, sou psicanalista junguiano, supervisor e coordenador, tanto na área do Jung quanto na área do acompanhamento terapêutico, né? Isso posto, falaremos hoje sobre, afinal, o que o psicanalista escuta. Bom, o pontapé inicial desse papo é que a escuta, ela é um instrumento principal da psicanálise, não é? Numa caricatura mais povão, numa caricatura mais papo de bar, existe até aquele chavãozinho, aquele papinho furado de que Freud explica. Então há uma ideia de que o psicanalista, ou aquele que pratica a psicanálise, ele é o cara que explica tudo, né? Então, no senso comum, a terapia, você vai lá, você vai descarregar o seu sofrimento, você vai falar, e chega uma hora que o psicólogo, né, melhor dizendo, o psicanalista, ele vai te explicar você mesmo. É um pouco essa ideia, né? Bem-vindo aí quem está chegando, o sinal da live está estabilizando, vamos seguindo o barco. Estamos começando aí a live com esse papo que eu acho bem interessante. Muito bem. Na verdade, isso é um equívoco dos mais graves, né? A ideia de que o psicólogo explica, orienta, conduz e é mais participativo, digamos assim, é uma ideia que caberia bem para um outro ramo da psicologia, que vem a ser a psicologia cognitivo-comportamental, né? Abordagens focadas numa ideia de aprendizado, numa ideia de controle, numa ideia de detalhamento dos pensamentos, né? Quer dizer, há um sem número de abordagens derivadas, né, da cognitivo-comportamental, que trabalham com uma ideia mais de aprender, né? E aí a relação terapêutica, evidentemente, ela é mais explicativa, né? Eu até arriscaria dizer, ela é mais racional, tá? Não há demérito nenhum nessa prática, tá? É um outro jeito de tratar o sofrimento. Já o psicanalista, meus caros, isso vale para um acompanhante terapêutico, né? Ou seja, quem partilha da concepção de sujeito do inconsciente, a escuta, ela visa algo para além da palavra, tá? A escuta, que é a principal ferramenta de um trabalho terapêutico, ela visa ir além da palavra, tá? E eu vou esclarecer isso. Bem-vinda, grande Wilson. Há um belíssimo texto, depois eu posso disponibilizar aí para vocês, vou virar pro lado de cá, porque eu tô numa praça, e ficar ganhando a lança aqui do movimento, né? Há um belo texto do Rubens Alves, chamado A Escutatória, né? O Rubens Alves começa esse texto brincando um pouco com a seguinte ideia: tá cheio de cursos por aí sobre oratória, mas eu faria um curso sobre escutatória. Desconfio eu, diz o Rubão, desconfio eu que ninguém se inscreveria, tá? E assim ele começa o seu jogo de imagens provocando, tá? Então a ideia é que a gente está num mundo em que há muito falatório, né? A verborragia, as pessoas falam. Agora escutar, meu nego, escutar mesmo é uma coisa raríssima, né? A gente vê isso nas nossas relações, né? De amizades, de intimidade, relações familiares, né? É raro a gente encontrar alguém que nos escute, tá certo? É muito raro. Isso vale para as psicanálises, para as terapias, né? Um bom analista, um bom psicanalista, ele escuta com uma qualidade refinada, certo? A escuta
ela é refinada. E o Rubens Alves, né, um mestre das belezas, ele traz uma outra imagem. Ele diz o seguinte: se você já mergulhou no mar, você percebe que a boca fecha, tá? E você fica muito mais ligado ao olhar e à escuta, tá? E aí ele evoca essa imagem belíssima, né, dizendo o seguinte, que para que haja uma escuta, é necessário que haja um silêncio por parte do escutador. A qualidade de quem escuta bem está relacionada com a capacidade desse sujeito fazer silêncio. E o Rubens Alves assemelha a escuta analítica com o exercício do músico. Eu esqueci de perguntar, espero que o som esteja indo bem aí, né, camaradas? Espero que o som esteja chegando bem. Me deem um retorno aí para ver se o som tá bom, tá? Então o Rubens Alves vai falar até do pianista, quando ele senta próximo às teclas, ao piano, e ele faz uma concentração. Ele faz um esforço para banir os barulhos internos e começar o seu exercício musical, tá? Me parece uma boa imagem para a gente pensar a prática da escuta dentro de um setting psicanalítico, né? Estão entendendo? É necessário que haja um silêncio. Só através de um silêncio interno você pode fundamentalmente escutar o outro, tá? E o Rubens Alves diz, né, ele é muito brincalhão, muito papo reto, né? Quer dizer, por que a gente não escuta o camarada? Por que a gente não escuta o outro? Porque no fundo nós nos achamos foda, né? No fundo a gente tem os melhores conselhos, as melhores sugestões, né? A gente consegue rapidamente resolver o problema do outro, né? Veja, eu já passei por inúmeros términos amorosos, você que me vê também deve ter passado. É um perrengue danado, não é, minha gente? É foda términos amorosos, né? E quem tá passando a dor de um término são pessoas que conseguem entender os pagodeiros, né? Porque todo pagode, todo sertanejo, música sertaneja, raiz, vai falar dessa experiência do término, né? Há uma certa dimensão estética da dor dos términos amorosos. Eu acho muito bonito. Para ser bem sincero, às vezes eu penso em voltar a namorar só para terminar e viver a experiência do sofrimento do término, né? Eu aprendi a admirar isso, mas eu não sou muito parâmetro, sou meio demente. Enfim, quando você passa por um término, e se você for um sofredor raiz, você vai ficar louco, cara. Você vai ficar louco, mina. E você vai precisar falar pra caralho da relação que terminou. Concorda? Você vai precisar falar com uma melhor amiga, com a prima, com a irmã, com o terapeuta, se pá com o psiquiatra, com o padre. Você precisa falar. Chega uma hora que tu se liga que alguns amigos não escutam. Você vai falar com a amiga que você julgava mó parça e a bichinha não escuta nada, ela já sai metendo conselho. Alguma coisa do tipo, credo, você voltou com esse cara, você tá ficando com esse maluco, você tá louca, né? Quer dizer, não há um silêncio interno para escutar o outro, né? São muito raros os escutadores, de fato. Estão pegando a imagem do Rubens Alves, né? Quer dizer, o Mia Couto, que é um poeta delicioso, minha gente, se vocês puderem, corram até a livraria e comprem Mia Couto agora, Terra Sonâmbula. O Mia Couto, num de seus livros, ele fala o seguinte: para que as luzes do outro sejam percebidas por mim, eu preciso apagar, diminuir a minha própria luz. Isso não é lindo? Não é bonito pra caralho, né? Quer dizer, para que eu consiga de fato escutar o sujeito que está na minha frente, eu preciso apagar, eu preciso entrar no mar, eu preciso fechar minha boca,
E não é só o ato de fechar a boca, porque quando a gente fecha a boca, os nossos pensamentos ficam a mil. Tá? Nosso mundo interno é falante, né? Na real, nós não somos indivíduos, nós somos divíduos, multivíduos, plurivídeos, porque nós temos legião, né? Somos legião, como diz o Cristo. Ave Maria, já fui parar em Jesus, que brisa. Vamos seguir aqui o barco. Bem, eu tô segurando a lapela, uma coisa idiota, né? Era pra estar pendurado aqui, mas foda-se. E o Rubens Alves, então, ele vai conceituar a compaixão como um ato musical, né? A compaixão seria a capacidade de escutar o outro no seu silêncio interno, né? De se aproximar do outro mais profundo que você puder. Tá? Então, belas imagens do nosso adorável Rubens Alves. Num setting psicanalítico, esse apagamento, esse exercício introspectivo, esse silenciamento do mundo interno exige do psicanalista um profundo contato consigo próprio. O grande pulo do gato numa relação terapêutica é a capacidade de se tornar um camaleão. Vocês entendem isso? Eu acho muito louco essa profissão, né? Eu sou bem apaixonado pela psicanálise, pelos trabalhos terapêuticos que eu faço, porque visceralmente, literalmente me salvaram, né? Eu não teria chegado à metade do caminho que eu percorri na minha vida se não fosse as terapias que eu fiz, né? Então isso me confere uma empolgação, né? Digamos assim, né? Quem não é da área às vezes não vai ter esse processo mesmo, né? Então eu fui beneficiado pelo método, né? O Jung fala isso. Para você ser um bom profissional psicanalista, você tem que confiar no seu método. Como que você confia no seu método? Atravessando as suas dificuldades através do método, né? Senão você não tem condição de fazer esse ofício. Compreenderam? Muito bem. Então, o psicanalista, ele deve ser um camaleão. Ele vai ter uma certa capacidade de se adequar à psique do outro. Então vamos supor que ele vai atender ali às 2 horas a Maria, tá? Ele vai precisar fazer um rebaixamento da sua própria psique. A gente pode chamar isso de atenção flutuante, um esvaziamento dos seus próprios conteúdos no mundo interno, tá? E ele oferece a sua psique para que a palavra do outro, a música do outro, o ritmo do outro, a experiência do outro, a narrativa do outro habite o seu mundo interno. Compreenderam? Quando ele consegue esse exercício camaleônico nas terras da psique, o inconsciente daquele que ele está escutando se conecta com o inconsciente do próprio psicanalista. Vão acompanhando a visão. Aquele sujeito que está falando na frente do psicanalista, ele é convidado a falar de forma livre associativa. Vocês já ouviram falar nessa expressão livre associação? Eu vou explicar o que é a livre associação. A livre associação é um estado interno que você entra, redundante, né? Estado interno que você entra, enfim, mas é a ideia de falar em devaneio. Nós estamos acostumados a falar com as defesas, com a consciência. Vou dar um exemplo aqui que você vai pegar fácil essa ideia de que tipo de fala que se espera dentro de uma análise, tá? Bom, Mariana, uma personagem fictícia, terminou a sua relação com Joaquim. Mariana chega na sua amiga e fala algo mais ou menos assim: porra, amiga, você não sabe, eu terminei com o Betão
porra, o Betão foi foda, de novo ele implicou com as minhas roupas, de novo aquela história toda do Betão, etc e tal. Então, Mariana vai narrar para sua amiga o que ela viveu com o Beto, tá certo? Num ambiente de análise, espera-se que Mariana fale do que ela viveu com o Beto de um outro lugar. Então seria alguma coisa mais ou menos assim. Eu briguei de novo com o Beto. Quebrei o pau com o Beto e acho que agora é hora de eu terminar. Inclusive, eu tive um sonho essa noite, né? Vocês entenderam a diferença? Quer dizer, num ambiente fora da análise, há relatos. As falas são endereçadas ao outro, ao seu amigo, mas elas são falas não em devaneio. Elas são falas mais lineares, elas são narrativas mais conscientes, né? Num ambiente psicanalítico, esse sujeito vai falar de um outro lugar. Porque qual é a aposta básica da psicanálise, senhores? A aposta básica da psicanálise é que somos regidos, governados, direcionados, afetados por forças do inconsciente. Compreenderam? Essas forças do inconsciente, dentro de uma relação terapêutica, elas se revelam, elas estão mais fragilizadas, elas dão mais a sua cara. A gente pode fazer também uma aproximação que você vai entender a importância dessa escuta analítica, né? Um músico, certo? Um músico que compõe uma canção, se fecha em seu quarto para cantar essa canção. Ele vive um tipo de experiência, correto? Esse mesmo músico que vai a um lugar e apresenta sua canção para um público, ele vive um outro tipo de experiência. Compreenderam? Ele vive algo parecido com um movimento epifânico. Ele vive uma conexão. Alguma coisa ali entre o músico e a plateia escapa. Não é à toa, caros, que shows de teatro, peças de teatro, shows musicais, que a arte, ela pode ter efeitos extremamente terapêuticos. Inclusive, vou sugerir para você uma peça aqui em São Paulo que está há mais de 10 anos em cartaz, que eu duvido, se você levantar o rabicó daí e for ver a peça, se você não muda. Vou recomendar a peça Alma e Moral no Teatro ali da Livraria Cultura. Eu duvido que, se o senhor ou a senhora for ver essa peça, você não vai mudar alguma coisa dentro de você, tá? Voltando ainda um pouco sobre escuta psicanalítica, para a gente amarrar e encaminhando para o término. Quando a psicanálise nasceu, a ideia era de um psicanalista que interpreta. Ou seja, esse psicanalista vai receber uma série de informações da fala e do além-fala do seu analisante, e lá numa certa altura ele vai interpretar, ele vai dar sentidos, né? Ele vai dizer o que a pessoa precisa ouvir, mais ou menos por aí. Com o avanço da psicanálise, a ideia não é essa. A ideia é que esse sujeito se escute de outros lugares. A ideia é que esse sujeito se responsabilize pela própria fala, pelo próprio desejo, pelos próprios movimentos do inconsciente. A ideia é que esse sujeito se desconheça. Aí a palavrinha autoconhecimento é o maior engodo, minha gente. O maior engodo essa palavra, né? Porque se a gente olhar a rigor, a consciência, ela é um teco da nossa personalidade. Tá ligado? Ela é o cocôzinho pequeno de uma pomba. A psique
na sua grandiosidade, ela é o Jardim dos Estercos. Esse exemplo ficou horroroso, né, minha gente? Vamos mudar esse negócio, espera aí. Falando de cocô, né? Não vai dar uma identificação legal. Vamos falar assim, ó. O ego, a nossa consciência, esse Milson que está falando com você, e você que está me ouvindo aí, seja lá onde você estiver, é um passarinho. Um pequeno passarinho, tá? Talvez eu seja um passo preto, você seja um beija-flor, o outro que está me ouvindo é um sabiá, etc e tal. Isso é a consciência. Mas o que nos rege, o que mora em nós, o que de fato nos constitui, é toda a fauna e a flora da Amazônia. Pegaram a visão? Pegaram a visão? Ora, se eu sou só um passarinho e o que me constitui é toda a fauna e a flora da Amazônia, para que eu evolua, me desenvolva, me torne uma pessoa mais interessante, eu preciso me autodesconhecer. Não é auto se conhecer. Captaram? Então a escuta refinada de um trabalho psicanalítico mira o desconhecido. Mira aquilo que está para além da palavra. Jungianamente, né, a gente pode pensar num inconsciente prospectivo. O Freud, raiz, trabalha com uma ideia mais redutiva, né, que tem o seu super valor, né? Eu gosto dos dois sambas, né? Que é a ideia de que as nossas primeiras matrizes estão na infância. O Jung vai além e descobre também um inconsciente prospectivo, ou seja, a fauna e a flora da psique também produz novos caminhos, que não tem nenhuma relação com a infância do sujeito. Compreenderam? Então, senhores, o bonito dessa fita é o autodesconhecer. Quando a gente abre para o autodesconhecimento, é do caralho. É do caralho, velho, isso. Por quê? Porque você pode viver mais de uma vida numa vida só. É uma beleza, assim, a possibilidade de você se tornar um sujeito plural, a possibilidade de novos amores, novas histórias, novas viagens, a possibilidade de deixar o seu filho voar, né? O que é a maternidade, a paternidade, senhores? Se não um conjunto de lutos e de amor, né? Hoje eu vou no evento que minha filha faz 15 anos e eu sinto muita saudade da minha filha de 4 anos, que também era a Lívia e que não é mais a Lívia, voou, morreu, né? Então cada filho é muito mais que um filho, né? Então quando o sujeito vai entendendo isso, mas dói isso, viu? Dói, senhores, porque a gente está acostumado com a ideia de um indivíduo. Na nossa cultura, forte é aquele que nunca muda, firme que nem um tronco do Kid Bengala, né? Se a gente pegar como uma imagem, forte é o Kid Bengala e o Liquid Gel, que nunca brocha, tá? Quando na verdade o grande barato da vida é a possibilidade de brochar e de não ser o Kid Bengala e de se tornar uma outra pessoa. Quer dizer, é muito mais esse fluxo do que o refluxo, tá? Então a escuta psicanalítica, ela é um exercício de ferida narcísica, né? Por isso que as pessoas ficam bravas na terapia, né? Acabei de sair de um atendimento que o jovem queria mandou me fuder e os caralhos, né? Muito bravo, né? Foi um atendimento muito bom, né? Então um bom psicanalista, ele vai atrair, ele vai chamar o ódio do analisante. Eu acho bizarro, minha gente, pessoas que fazem terapia e nunca quebraram pau com seu psicanalista, nunca ficaram possessas, nunca quiseram matar, nunca quiseram ir embora, nunca pararam um processo analítico.
Porque se uma análise caminhar bem, ela é uma ferida narcísica. Aí eu vou bem pertinho dos lacanianos, né? O motor de uma análise é angústia, né? Se você quer bem viver, se você quer tranquilidade, sei lá, velho, faça uma massagem, né? Vá fazer yoga, né? Vá fazer cafunéterapia, né? Uma análise mesmo é um exercício tanatológico, né? A gente vai precisar enterrar os nossos eus que morreram há tanto tempo, né? Nossa, às vezes eu olho pra trás e eu falo, caralho, mano, eu demorei pra dar alguns passos na vida, né? Outras vezes eu sou mais compreensível, eu falo, mas eu precisei, né? Mas minha gente, tem gente que arrasta cadáveres, relações mortas, situações mortas, trabalhos mortos, né? Em prol de uma estabilidade imbecil. Porque daqui a pouco eu ou você, compadre, vamos ter um derrame, um infarto, vamos ter qualquer merda e tchau. A vida é um sopro, né? Ela é um sopro. Então a ideia de permanecer no comum e no mesmo para não pagar o preço da mudança, vamos falar um pouco sincero, né? Respeitando o tempo, o ritmo de cada um, também ela é covarde, né? Covarde, né? Eu conheço sujeitos, minha gente, com total respeito a eles, porque eu também conheço muito bem minhas sombras e partilho das mesmas feridas, mas eu conheço pessoas que por conta de uma relação que deu ruim, nunca mais toparam namorar e se relacionar. Tem coisa mais idiota? Isso é muito idiota, né? Isso é idiotice pura, quer dizer, você pode viver outras histórias, outros amores, e você tá lá fiel à desgraça de um término na puta que eu pariu de anos atrás, tá ligado? Eu saí do tema, né? Saí do tema, escuta psicanalítica. Mas é isso mesmo, né? Tá bom, minha gente? Então assim, fiquem com a imagem do Rubens Alves. Para escutar o outro, é necessário o silêncio interno, não é? O exercício de compaixão, ele se dá nessa pausa entre as nossas convicções, as nossas falas internas e a escuta do outro. Para o psicanalista escutar o outro, ele tem que ser camaleônico. Ele tem que saber se misturar às terras da psique alheia, a coloração daquela planta, e também permanecer com a mesma cor daquela planta por um bom tempo. Aí ele vai perceber as ervas daninhas, os predadores, não é? E aí ele vai se descamaleonar e virar camaleão de novo, né? É esse exercício dialético, né? Mas se a gente não fizer esse rebaixamento, como diz o Miyakoto, nós não conseguiremos escutar o outro. Aprender a escutar os analisantes é um exercício eminentemente poético, é um refinamento poético. Isso não se aprende em lugar nenhum. Isso é arte pura, arte nobre. Vocês concordam comigo? É isso, minha gente. Perguntas? Se vocês tiverem alguma pergunta, agradeço. Do contrário, terminarei essa live aqui nas ruas de Pinheiros. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para falar? Para trazer? Eu vou deixar também anexo aí um artigo que eu li, que faz um belo resumo da escuta na psicanálise, tá? Desde o Freud, da primeira tópica do Freud, após a segunda tópica do Freud. É mais psicanaliticão raiz, mas é um bom artigo para entender esse assunto, tá bom? Vou colocar agora logo embaixo aí, e vou colocar o texto do Rubens Alves para vocês, tá? Forte abraço para vocês, um beijo em vossos chakras genésicos. Até a próxima. Tchau, tchau.